vai ser bem breve, não vai ser tão demorado assim, porque a toxoplasmose e outras doenças que nós vamos apresentar para vocês, uma leitura bem feita e uma troca de informações entre vocês, junto com o professor, a gente pode chegar a um denominador comum, ok? Então a gente vai passar para vocês aí uma breve orientação da toxoplasmose, ok? O que é uma toxoplasmose? É uma doença com distribuição geográfica mundial. O agente etiológico da toxoplasmose é o Toxoplasma gondii. É um protozoário intracelular próprio dos gatos e felinos. Então o homem ele é contaminado acidentalmente, certo? Conhecer um pouquinho sobre a toxoplasmose. Ele é um protozoário de distribuição cosmopolita, ou seja, qualquer pessoa pode ter essa doença, seja ela criança, jovem, adultos, idosos, aqui no Brasil, fora do Brasil, onde for. A distribuição dela é geral. A prevalência sorológica dela é entre 20% e 80%. O que isso quer dizer de 20% e 80%? Que todas as pessoas que entraram em contato com esse parasita, por exemplo, ele pode marcar o seu soro. Ou seja, se você realizar um exame laboratorial, ele vai dar de 20% a 80% positivo. Ok? Estou apanhando um pouquinho aqui dessa... aqui, não, do mesmo jeito. É uma zoonose que infecta gatos e outros vertebrados. Certo? Deixa eu marcar o ponteiro aqui. Gravar o ponteiro fica mais fácil. Aí, melhorou. É uma zoonose que infecta gatos e outros vertebrados. A forma mais grave dela é uma doença encontrada em crianças e recém-nascidas. Essa é a fase mais grave da doença. É uma infecção oportunista que em pacientes imunodeficientes tem um significado mais grave, tá? Tem uma situação muito mais agravada em paciente com imunodeficiência. Nós temos 3 formas do parasita que é muito importante, que é a forma de taquizoítos. Taquizoíto vem da palavra tax, que funciona rápido, cuja definição é rápido. O bradizoíto vem da palavra bradis, que significa lento. E os oocistos são uma parte que infecta gatos e outros felinos. Então o taquizoíto ele está relacionado com a doença aguda, ok? Todas as vezes que nós temos uma infecção por Toxoplasma gondii, essa fase inicial rápida é causada pelos taquizoítos. Os bradizoítos não, é uma forma mais lenta e vão estar mais depositados dentro dos tecidos. Vamos lá. Olha só o que eu acabei de falar para vocês. Os taquizoítos estão envolvidos na fase aguda da doença. Só um minutinho. Na fase aguda da doença, ela é forma proliferativa, tem a formato de banana meia-lua. Isso é a forma onde nós observamos bastante quando a gente faz uma cultura, por exemplo, de tecido e elas crescem e a gente leva para o microscópio e a gente observa, faz uma relação como se fosse uma relação com o formato de uma banana, tá? Onde ela vai estar em vários tecidos e células, líquidos corporais, menos hemácias, diferentemente da malária, que a malária gosta de ficar onde? Dentro das hemácias, né? Os taquizoítos, nesse caso, eles não estão dentro de hemácias, somente em tecidos e células e líquidos corporais. Olha só o formato de banana, né? Isso aqui deve ser sêmen de gato ou saliva. Isso aqui é pedaço de tecido, eu sei que é pedaço de tecido porque aqui tem um macrófago, tá? Um núcleo de uma célula grande. Ou os formatos de forma de banana dos taquizoítos aqui. Os bradizoítos. Os bradizoítos
estão envolvidos com a fase crônica da doença. O habitat dessas formas de bradizoítos são os tecidos musculares, esqueléticos e cardíacos, o tecido nervoso e a retina. Então é uma forma já bem mais grave, onde elas estão no tecido, proliferam no tecido, consequentemente vai provocar lesão. A gente vai ver no próximo slide qual a possibilidade de uma lesão. Olha só, nós temos aqui um tecido muscular, onde nós temos aqui um cisto contendo bradizoítos no seu interior. Esse cisto dessa célula ela não suporta a quantidade, ela quebra, e esses bradizoítos eles acabam sendo liberados para o meio, tá? Para o meio celular, para o tecido, e vão invadir mais tecidos, e o ciclo se repete normalmente. Tá? O oocisto é uma forma esférica e ovalada, não encontramos no ser humano. O oocisto nós vamos encontrar somente em fezes desses felinos. É a forma que contamina o homem através da ingestão, é uma das formas. Apesar de que o homem pode ser contaminado por taquizoíto, ele pode se contaminar por carne com bradizoítos, ele pode se contaminar com oocisto. Então o homem pode se contaminar com essas três fases tranquilamente. E a gente vai ver nos próximos slides a possibilidade de contaminação do homem por essas formas, ok? Isso aqui a gente vê quando a gente faz o exame parasitológico de fezes de animais, certo? De animais somente. Eu encontro isso aqui somente em animais, ok? Não encontro no ser humano também não. Tudo bem? Então é bem distinto isso. Humano um, animal outro, certo? Essa é uma forma de resistência. Ela tem uma dupla membrana, certo? Uma dupla membrana que faz com que ela fique extremamente resistente à ação da natureza, tá? Olha só como que o homem pode se contaminar. Ingestão de oocisto, esse oocisto presente nas fezes do gato. Ah, mas como que eu vou me contaminar? Através de areia, de locais contaminados, de contaminação de alimentos, tá? A ingestão de cistos, onde está esse cisto? Em carnes mal passadas, mal cozida, carne de animais mesmo, boi, né? Pode ser um transmissor. A ingestão de taquizoítos através de líquidos corporais. Quais são esses líquidos corporais? Saliva, né? Pode ser a saliva do gato, esperma do gato, correto? Pode acontecer de ele estar no meio e você se contaminar acidentalmente. Essa transmissão congênita e transplacentária é da mãe para o feto, é a fase mais grave que existe, tá? É a fase mais grave que tem, que vai provocar, de certa forma, uma mutação, uma alteração, vamos dizer assim, a nível do feto, né? Podendo provocar uma hidrocefalia, uma microcefalia, uma cegueira, né? Ele atinge os olhos, a retina e tudo mais. Essa transmissão, ela aqui é muito mais interessante porque quando a gente coloca aqui, bem impactante, se nós tivermos, por exemplo, filhotes, né, de gatos que são contaminados, pode transmitir, né, para a criança, para o adulto, para o idoso, para quem for. Essa fase aqui é uma fase que a gente acaba colocando ela como referência para vocês, porque se essa paciente ela tiver em contato com um animal jovem, né, um gato jovem que não foi imunizado ainda ou que é portador, e ela também não teve contato com esse parasita antes, ela pode se contaminar e transmitir para o feto, que aí seria um problema muito mais grave do que se ela somente tivesse com o parasita. Aqui é muito interessante a relação de hospedeiros, que ela inverte um pouquinho. O homem é um hospedeiro intermediário, tá? O homem. Por quê? Porque nele não realiza o ciclo sexuado, somente o assexuado. E o definitivo é onde tem o ciclo sexuado. Então, os gatos, os felídeos, eles são hospedeiros definitivos e o homem um hospedeiro intermediário. Em relação à reprodução, a gente vai ver no próximo slide, a gente tem o processo da endodiogenia, né? O que é a endodiogenia?
e qual que é a fase sexuada. A gente vai ter essa oportunidade de visualizar no próximo slide. Olha só, nós temos aqui o processo da endodiogenia, onde eu tenho uma célula mãe e começa a divisão a partir do núcleo. Vocês podem observar aqui é o núcleo, né? O núcleo começa a se dividir, como nós estamos vendo aqui, dando origem a duas células filhas idênticas. São seres separados, porque elas já constituíram o seu próprio núcleo, né? Então são seres individuais que vão dar origem a mais seres, consequentemente habitando a célula que elas estão parasitando, tá? Então essa endodiogenia é uma célula mãe dá origem a duas células filhas e aí sucessivamente ocorre o processo de reprodução. Nós temos aqui o ciclo biológico 1. Isso aqui é o que acontece no gato, tá, gente? Não é só no gato, não é na célula do ser humano, não. Então aqui nós temos que, isso aqui representa o quê? É um gato tem um parasita, né, o que acontece dentro dele. Gato, porque eu falo gato felino, tá? Mas eu falo gato porque é um animal que está mais próximo do contato humano, correto? Então ele pode ter o parasita dentro dele e ele pode transmitir para outros animais, certo? Como? Olha só, a gente vai começar por aqui, ó, no solo. Se o gato está contaminado, ele vai defecar no solo e vai liberar quem? Oocistos. Esses oocistos que estão aqui, eles vão passar por um processo de maturação no solo, tá? Liberando quem? Um esporozoito. Esses esporozoitos, eles vão penetrar aonde? Se for para contaminar um outro animal, o outro animal se contamina, ele se rompe, né, dentro já e vai contaminar quem? As células desses animais. Então, nessas células, eles vão ter uma forma um pouco diferente, né, de esporos, bem afilada. Ele vai se desenvolvendo, vai se multiplicando e a célula se rompe. Esse processo de rompimento aqui libera mais merozoítos. Esses merozoítos eles vão fazer o quê? Novamente, dentro do animal, vão infectar novamente outras células e esse ciclo aqui ele vai se repetindo sempre, tá? Ele vai se repetindo sempre. Beleza, chega um certo momento que esses merozoítos, ele já tem o DNA dele formado dentro deles, então ele já sabe quem vai continuar fazendo esse ciclo, quem vai ser macho, quem vai ser fêmea. Então, a partir do momento que ele se definiu que ele vai ser macho ou ele vai ser fêmea, ele vai sair dessas células, esse ciclo continua, tá? Mas ele vai sair uma unidade ou várias unidades, penetrar em outras células, promover a introdução dentro da célula, crescimento, amadurecimento, e vai transformar-se em gametas masculinos. Outros que saem dessa fase vão para outras células, vão se depositar nas células, amadurecimento, e vão formar outras células chamadas de macrogametócito, que é uma célula feminina. Se existe formação de microgametas masculinos e formação de macrogametas femininos, consequentemente existe o quê? Uma fecundação. E se existe uma fecundação, existe a formação de um terceiro ser que é chamado de ovo ou zigoto. Esse ovo ou zigoto ele torna-se esporulado. Consequentemente, a partir do momento que ele amadurece, ele sai da célula e vai para onde? Para o intestino desse animal e ele vai defecar no chão e esse ciclo torna-se de novo a continuar, ok? Então é muito simples isso. Eu quero lembrar para vocês que isso aqui acontece somente dentro do animal, tá bom? Então vamos lá. E esse ciclo biológico aqui não, aqui já envolve vários outros hospedeiros. Nós temos aqui, número 1, o ocisto maduro, né? Nós temos a parte da formação do ocisto maduro, que é essa parte aqui, que acontece lá no gato, é o que nós vimos anteriormente, tá certo? Essa fase aqui é a fase do slide anterior. Essa fase aqui é a fase no solo. Então, aqui no solo, ele pode ser o quê? Ele pode fazer o quê? Um ocisto maduro ele vai contaminar outro gato. Esse ocisto maduro ele pode contaminar um rato.
Esse ocisto maduro ele pode contaminar uma vaca. Esse ocisto maduro pode contaminar o ser humano, tá? Isso é uma forma de contaminação pelo ocisto. Beleza. Qual que é a outra forma de contaminação? É pelo cisto. Então vamos lá. Se eu comer a carne do boi, eu estou consumindo quem? Cisto. Então é outra forma de contaminação. O gato come o rato e esse ciclo se repete dentro dele. Correto? Esse rato pode contaminar o ser humano? Claro que sim. Né? Alimentando de legumes e verduras e você se contaminando com taquizoítos que ele tem dentro dele. Tá? Então o homem, se comer a carne do porco, ele se contamina pelo taquizoíto e pelo cisto proveniente do boi. Correto? Aqui é um problema grave, porque o homem, se ele tem uma mulher, por exemplo, gestante, ela vai passar essas formas de taquizoítos ou bradizoítos para quem? Para o feto. E esse feto pode vir se deformar com o passar da gestação. Ok? Outra coisa, esse homem ele pode ter dentro dele, na parte da retina, nos músculos cardíacos, músculos esqueléticos, a formação desses taquizoítos, esses cistos, né, incistar ali e promover o que? A ruptura de tecidos e uma doença fica ali latente com o tempo. Se você ficar imunodeprimido, ele pode reagudizar. Tá? Então, esse ciclo biológico é um ciclo muito simples, existem alguns nomes, né? Mas dê uma estudada e se tiver alguma dúvida, a gente troca informações mais na frente. O que nós temos aqui é um ciclo biológico também, só para ilustrar como é que pode acontecer, né, a contaminação. A doença em si, o que ela vai causar, que é a parte mais grave que nós temos. No primeiro trimestre de gestação, aborto. No segundo trimestre, aborto, nascimento prematuro. No terceiro trimestre, normal ou uma síndrome de Seib. O que é uma síndrome de Seib? Vamos observar aqui. O que é uma síndrome de Seib? Só um minutinho. A síndrome de Seib são essas manifestações aqui. O que nós temos que observar? Que todas elas têm uma porcentagem muito grande, olha só, acima de 50% de acontecer. Então, isso aí traz o problema da gravidade dessa doença, ok? Uma corioretinite, ou seja, a retina ela começa a ser afetada, pode provocar cegueira, calcificações cerebrais, retardamento psicomotor, tá? Macrocefalia de crianças. Então é muito comum acontecer isso, viu, gente? É muito comum. Se você tiver uma paciente que seja gestante e que não tenha entrado em contato com esse parasita, tem que tomar muito cuidado depois se ela engravidar, ok? Tem que ser observada bem de perto. No começo ela é sintomática, febre, aparecimento de linfadenopatia, ou seja, aquelas ínguas atrás da orelha ou na base do crânio. Né? Então, ela é bem discreta, essa manifestação clínica, bem discreta mesmo. Certo? Nós temos aqui o diagnóstico clínico, certo? Nós temos que ter um maior controle em cima de pacientes gestantes ou recém-nascidos que não foram detectados que a mãe foi imunizada ou ela é portadora. Isso aí são riscos que nós temos que ter, que seguir bem mais de perto. Né? A regularização em pacientes imunocomprometidos, isso é muito importante. O paciente diabético, às vezes ele tem ou o uso de corticoide, ou o paciente que fez transplante, ou o paciente com câncer, todos esses são pacientes imunocomprometidos. Então essa doença ela pode reagudizar, tá? Voltar a manifestar, manifestar normalmente, tá bom? O diagnóstico laboratorial, ela pode ser feita por pesquisa do parasita, isso aqui a gente não faz a nível laboratorial, tá? Isso aqui é somente a nível de pesquisa, né? de faculdades, de laboratórios de pesquisa. Os imunológicos nós realizamos a partir dos testes sorológicos
utilizando várias técnicas, ELISA, hemaglutinação, PCR, são os mais comuns, tá? Podemos utilizar também a reação de imunofluorescência indireta. Isso aqui é muito caro, mas tem laboratórios que trabalham com imunofluorescência, então fica mais fácil o diagnóstico. O que nós temos que atentar é para títulos de imunoglobulina, tá? Títulos de anticorpos. Não sei se vocês já viram falar sobre os anticorpos ainda, né? Mas nós temos os anticorpos que proliferam, que aumentam mais na fase aguda, outro na fase crônica. Então, na fase aguda, eu posso ter IgG e IgM, que são anticorpos marcadores. Por exemplo, o IgM é de fase aguda e aqui é de fase crônica, positivados. Com o tempo, esse IgM, que é um título para fase aguda, ele começa a decrescer, a cair, mas o IgG se mantém. Então, quando eu faço um exame laboratorial e eu tenho dosagem de IgG e IgM, eu posso observar se ele está numa fase aguda ou crônica, né? Isso eu vou testar para vocês aqui agora. Por exemplo, se eu estou numa fase aguda, eu tenho IgM alto e IgG começando a crescer, ou posso ter os dois positivos. Quando eu passo da fase aguda para a fase crônica, o IgM começa a cair e o IgG se mantém. Então eu consigo definir em qual fase esse paciente está. Ah, professor, mas reagudizou. Esse paciente é um paciente imunodeprimido que teve uma reagudização. Aí sobe os dois novamente. Ok? As medidas profiláticas, elas são simples. Se você observar quais são os ciclos biológicos, né, as fases de contaminação, você consegue, de certa forma, tratar esse paciente, né, ou evitar com que esse paciente tenha algum problema mais grave, certo? Tomar leite, combater ratos, incinerar fezes de gatos, né? Gestante com infartamento ganglionar, isso aqui tem que procurar atendimento médico, isso é uma característica muito importante, interessante. Tá? Se infartou, pode ser que seja alguma doença reagudizando, tá? O tratamento é a pirimetamina, que é a dose, que é o medicamento de escolha, mas ele interfere, o mecanismo de ação dela interfere na absorção de ácido fólico. Então, o paciente que faz uso de pirimetamina pode vir a ter uma anemiazinha, tá? Uma anemia por deficiência de ácido fólico, mas que é facilmente tratável, ok? A fase aguda da doença, somente nessa fase inicial ela pode ser tratada, depois não tem como mais, só se ela reagudizar, certo? Senão você convive ali com o parasita normalmente, esperando com que ele não cause nada para você, tá bom? Então, basicamente, gente, é isso. É só eu tenho que dar essa aula em menos tempo possível, para que não fique muito cansativo para vocês, mas eu peço que vocês estudem e as dúvidas a gente pode ir tirando, ok? Grande abraço para vocês e eu vou gravar outras aulas futuramente. Até mais, abraço a todos, tchau.